gente, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto para lá de especial. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. E está aqui comigo o Marcos que é radialista, capelão social. Marcos, tudo bem com você? Oi você, Raimundo Alves, meu amigo, minha amiga, você ligado aqui no Conexões Temas da Vida. A você o nosso abraço, o nosso carinho, participa conosco, hein? Queremos ouvir a sua participação, seus comentários aqui no Conexões Temas da Vida. Eu vou começar, Raimundo Alves e amigos, citando Monteiro Lobato. Fazer uma viagem grande Monteiro Lobato. Ele disse o seguinte: seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma, Raimundo Alves. Pois é, o tema de hoje, autoestima. Amar a si mesmo é vaidade? Nós queremos saber o que você pensa a respeito. Você já sabe, aqui no nosso Conexões Temas da Vida, você faz o podcast, o videocast conosco, deixando seus comentários no YouTube, participando conosco no nosso canal exclusivo também no YouTube, @Conexões Temas da Vida. E já na abertura, queremos convidar para aquela saudação, aquela pessoa conosco, professor João Cruz, ele que fará a aplicação bíblica. Professor João Cruz, teólogo, escritor, editor. Ele, ao longo aqui do podcast, ele vai chegar de mansinho, light, né? Light, sem muita vaidade, né, João? João Cruz chegando e ao longo do podcast ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema autoestima. João Cruz, bem-vindo! A joia. Acho que melhorando aqui o microfone, mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por eu poder participar, é realmente um grande privilégio. Então, João, você fica aí, né? Light, tranquilo, de boa, como diz o pessoal. E daqui a pouquinho, ao longo do podcast, o João Cruz ele vai fazer o que a Bíblia diz, a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz com esse tema autoestima. Ô, meu amigo Raimundo Alves, meu comandante, você como psicanalista, escritor, poeta, amar a si mesmo é vaidade? Essa é uma boa pergunta, né, Marcos? Bom, vamos pensar um pouco então, né? Bom, olha, no geral, como a gente pode ter aprendido, né? Vaidade, no geral, a gente sempre coloca como algo ruim, né? Mas amar a si mesmo, a gente tem percebido que não é essa vaidade com essa conotação ruim. Amar a nós mesmos, aliás, talvez eu diria, Marcos, que amar a nós mesmos é resultado de um amor maior que recebemos e, portanto, essa é uma demonstração de que nós apeguemos-nos, nós agarramos esse amor que nos foi oferecido, a gente internalizou, a gente, numa linguagem mais técnica, introjetou. Então, quando eu amo a mim mesmo, eu estou dizendo para o outro, para mim, dizendo o seguinte: olha, eu fui amado e eu aceitei esse amor. E, no geral, é isso. A gente parte já desde o início dizendo o seguinte, Marcos, que amor próprio, nesse sentido, ele não existe. O amor próprio é fruto do amor que recebemos. Portanto, amar a nós mesmos, nesse caso, não é vaidade. É algo muito positivo, algo muito bom. Mas é uma linha fina, né? Essa questão da vaidade. Porque, de repente, a pessoa não lida com a vaidade ou com a sua autoimagem ou a maneira como ela se enxerga, né, o Raimundo? Se ela não souber esse equilíbrio, porque, de repente, essa questão do Monteiro Lobato, aqui no início, seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. O detalhe é o seguinte:
essa frase, essa citação do Monteiro Lobato é: eu preciso aprender a me sentir bem comigo mesmo, a amar a mim mesmo, a ter um equilíbrio, a ter um entendimento, a negociar. Inclusive, tem até uma frase que é: amar a si mesmo é o começo de um grande romance para toda a vida. Então, amar a si mesmo é um começo de um grande romance para toda a vida. Ou seja, se eu não amar a mim mesmo, né, como é que eu vou amar o outro? Como é que vai ser essa relação? Então, é bom saber, você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, você ligado aqui no Conexões Temas da Vida, por favor, participa. Deixe o seu comentário, aquele like, né? Só você pode deixar com aquele toque especial e só você pode. Compartilhe, avisa os amigos, avisa as pessoas, e na medida que você compartilha, que você dá o like, meu amigo, minha amiga, a plataforma entende que você está interessado no conteúdo e vai estar sempre lembrando, te dando um toque. Então, isso é muito importante, Raimundo Alves. Agora, então, nós começamos citando Monteiro Lobato. Então, qual a importância da autoestima na vida do indivíduo? Raimundo. Pois é. Bom, é muito importante, né? É importante que a gente esteja bem conosco mesmo. No geral, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de um estado em que a gente se sente bem conosco mesmo. E aí veja que a autoestima tem a ver também com pouca interferência externa, tá bom? Um sujeito que tem boa autoestima é um sujeito que as coisas externas o afetam de forma bem pouca, viu? E esse é o alvo, parece, da vida adulta, né? É muito bom que a gente pudesse desenvolver uma maturidade, um estado de espírito, uma paz interior, a ponto de as coisas externas não nos afetar tanto. Então, a gente, nesse sentido de a gente se ama, a gente tem amor próprio, e aí a gente pode oferecê-lo a alguém, verdade. E aí, alguém com autoestima pode amar alguém, e se esse alguém recusar esse amor, bom, uma vez que o amor que eu destinei é meu, eu retorno para mim e tá tudo bem. Esse seria, aliás, um alvo, né? Esse seria um objetivo muito bom da nossa vida. Olha, você não quer meu amor? Tá tudo bem, ele é meu. Vou voltar para mim e a vida vai seguir. Ó que beleza. Olha, você me lembrou um caso de um colega. Quando a moça descobriu que ele estava namorando com ela desmanchou o namoro. Aí, realmente foi difícil lidar com essa situação aí do CJ. O CJ, quando a moça descobriu que ele estava namorando com ela, desmanchou imediatamente o namoro. É complicado, é um duro golpe. Eu quero completar e passar a bola para você. Você falou sobre interferências externas na construção da autoestima. Mas antes de nós conversarmos sobre essa questão da interferência externa, eu quero lembrar aos amigos que daqui a pouco, ao longo do nosso podcast, daqui a alguns minutos, nós vamos convidar o professor João Cruz, teólogo, escritor, editor. Ele vai fazer uma aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema autoestima? Olha, eu tenho certeza, absoluta certeza, que à luz da Bíblia, dentro das páginas da Bíblia, a gente vai ter um entendimento muito legal, muito saudável, não só do nosso ponto de vista pessoal, mas no ponto de vista espiritual, né? O que Deus pensa sobre isso. Então, Raimundo, você comentou a questão da ingerência, da interferência externa na nossa autoestima. Me parece que quando nós estamos inseguros com a nossa autoestima, a opinião alheia, a opinião do outro compromete a nossa vida. O pitaco do outro interfere, tira os nossos objetivos, nos faz diminuir. Não sei se você já se sentiu assim, meu amigo, minha amiga, se sentir diminuído diante de uma pessoa, diante de uma situação, se achar desqualificado, já se sentir reprovado. É importante que a gente pense e lide com isso, porque saber receber a interferência externa no contexto da autoestima é saudável.
Você absolver, filtrar, né? Através da ótica, do olhar do outro. É muito importante como o outro nos vê, como o outro interfere nas nossas vidas. Agora, se nós não soubermos, se nós não tivermos uma autoestima equilibrada, o que vai acontecer? Nós vamos ser manipulados, Raimundo. Vai pintar uma ação externa, ou seja, nós vamos ser como, né, aquele papel ao léu, né, diante do vento, que vai para um lado, que vai para a onda do mar, né, a onda impelida pelo vento. Raimundo. É isso mesmo, Marcos. Quanto menos autoestima tivermos, mais vulneráveis às opiniões alheias nós estaremos. Isso, claro, não é bom. Eu estou me lembrando de o Freud, o pai da psicanálise, em 1914, escreveu um livro bastante interessante, Introdução ao Narcisismo, porque para a psicanálise a autoestima é um pouquinho mais complexa e tem a ver com o tema central da psicanálise, que é o narcisismo, né? É aquele momento em que o nenê, a criança, pensa e, de fato, o mundo está girando em torno dela. Então, esse é o narcisismo primário. E aí, naquele livro, é um livro que, na verdade, é uma aula sobre amor. Porque, chega um dado momento, ele diz assim que como fica forte uma pessoa que sabe que é amada. Né? Então, muito legal, né? Por isso que a gente começou falando de amor, autoestima, porque realmente falar de autoestima é falar de amor. E esse é o ponto. O amor torna fortes. Né? Uma pessoa que sabe que é amada, ela chega onde ela quer. É mais ou menos isso. Né? Então, veja... se a gente estiver tranquilos em relação a esse amor, se nós recebemos esse amor, internalizamos e a gente consegue aceitar e se perceber dessa forma, como alguém amado, belezinha, as opiniões das pessoas vão importar pouco, viu? Especialmente no sentido negativo, né? Porque imagine assim que uma pessoa minta ao seu respeito, a calunie. Bom, isso não é verdade, certo? Então te afeta pouco. Sim. Agora imagine que alguém diz que eu falo muito. Bom, é verdade. E eu vou me ofender com isso? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, essa percepção é importante, tá bom, gente? Por isso, amemos. Amemos nossos filhos, a nossa esposa, no caso do Marcos e do irmão João, amem seus netinhos, amem, não é? Porque o amor é realmente potente para nos manter equilibrados e com uma paz interior, com uma tranquilidade. E esse é o alvo, tá bom, gente? Eu quero falar duas coisas dentro desse comentário. A sua fala, que eu achei importante, é a questão do amor. Então, a base para a autoestima, o amor. Do amor eu pensei em amável. Amável. A pessoa que é amável, né, do amor. A pessoa que pratica o amor, expressa o amor, ela é uma pessoa amável. E você falou sobre mentir para si mesmo. Então, eu quero conversar com você, meu amigo, você, minha amiga internauta, você ligado aqui no Conexões Temas da Vida, por favor, participe. Queremos ouvir, né? Queremos perceber a sua opinião, queremos ler a sua opinião. Envia para nós seus comentários, são muito importantes, tá? @Conexões Temas da Vida, você é muito importante para nós, ajuda muito a nossa autoestima, sabe? Você nos prestigia, que você compartilha, e até mesmo o contraponto. A discordância sua ela é importante, não dislike. Não, eu não estou dizendo dislike, não. O seu like é importante. Mas a sua discordância é importante. Queremos ouvir. É importante que você tenha o direito de expressar o que você pensa. Com certeza. Né? Você tem todo o direito, nós devemos ter esse cuidado. Então, a base é o amor. Então, a maneira como eu recebi o amor, a maneira como eu fui criado, a minha construção como indivíduo, como pessoa, me parece, Raimundo e amigos, que
vai ajudar, vai contribuir muito com a minha autoestima. Né? A questão do amor, eu me senti amado. Sentir amado é muito bom. Recentemente eu estava conversando, eu falei com a minha netinha, acabou de completar 6 anos, a minha neta, a Luísa, e eu falei com ela, eu estava num evento, numa palestra, e ela estava no meu colo. E eu falei com ela ao ouvido dela, falei assim, olha, vovô ama muito você. Falei no ouvido dela. E ela virou para mim e colocou a mão no meu rosto. Vocês podem imaginar que cena? Colocou a mão assim no meu rosto e falou assim, eu também te amo. Aquilo para mim, a autoestima, o jeito que ela falou, o fato não foi só o falar. Por isso que o nosso gestual ele é importante. A maneira como nós transmitimos, como nós reagimos. Então, ela, além de falar com uma doçura, uma singeleza, aquilo aos meus ouvidos, né? Eu também te amo. E colocou a mão no meu rosto, mexe com a gente. Faz a diferença. Você pode estar para baixo, aquele dia que parece que as coisas não estão indo bem. Que tem a ver, Raimundo e amigos. Tem dia, a questão da autoestima é uma coisa interessante. Quando nós estamos costurando e construindo a autoestima de maneira saudável, as circunstâncias da vida, e tem dia que as coisas não vão estar legal, não é verdade? As coisas não vão estar legais. E aí, se nós não tivermos uma autoestima, a gente vai ser levado só pelas emoções daquele momento, os sentimentos, e aquilo vai derrubando a gente. E aí fica uma pergunta, Raimundo e amigos. Segura aí essa pergunta. Antes de fazer a pergunta, lembrando, daqui a pouquinho nós vamos convidar o professor João Cruz, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema. Impedível, tá bom? A pergunta que não quer calar tem a ver com autoestima. Você já quis ser outra pessoa? Você já pensou, já desejou, eu queria ser aquela pessoa? Isso tem a ver com desajuste interior? E talvez desejar em algum momento, você é fã, você tem as qualidades daquela pessoa, talvez não seja algo tão absurdo, mas se for uma coisa que você começa a se vestir, começa a tentar imitar, porque eu quero ser aquela pessoa. Você já desejou ser outra pessoa e aquilo complicou sua vida? Raimundo, ô louco, hein? Eu apertei sem te abraçar. Essa, olha, essa é forte. Bom, mas então vamos lá. Realmente possuir, desenvolver alguns traços daquelas pessoas que a gente admira, em uma certa medida é até ok, tá? Faz parte. Vide aqueles casais que já estão há algum tempo, eles se parecem, é incrível. E isso é muito bom, claro, não é? Aquele professor que a gente admira, a gente quer dar uma aula muito parecida com ele, então isso faz parte. Agora, como a pergunta é muito potente, Marcos, eu talvez pediria ajuda a que recorreria ao psiquiatra suíço Jung. Jung disse o seguinte uma vez, desviar de quem você é significa adoecer. Então, existe um limite entre a admiração, o respeito e o anular de si para ser o outro. Aí é patológico, aí vai adoecer, vai trazer sintomas, sequelas. Então, acho que sozinho eu não sairia dessa, Marcos. Jung nos ajuda nesse momento. Então, desviar de quem você é significa adoecer. Olha, é uma reflexão e tanto. Querer ser aquilo que você não é, esse que é o problema, né? Mas se você tem muitas afinidades, tem a ver, pode ajudar, isso vai te ajudar a construir sua vida. Mas de repente você querer ser aquilo que você não é você. É o que o Monteiro Lobato falou no início, né? Aquela frase, aquela citação do Monteiro Lobato. E sabe, o interessante, a gente precisa respeitar sempre todas as pessoas. E, de vez em quando, a gente presta atenção na fala de uma pessoa e fala assim, poxa vida, interessante. A vida de quem foi essa pessoa que eu vou citar aqui? Mas o que que essa pessoa tem a ver com autoestima? Eu acho que tem muito a ver. Talvez ela pode perfeitamente representar um símbolo que foi Marilyn Monroe.
ela foi um símbolo, ela marcou uma época. Era uma atriz que, né, era uma pessoa que tinha uma autoimagem, uma imagem que onde chegava, fechava o comércio, né? A beleza, o jeito dela, a alegria, mas ela tinha uma luta interior muito grande, interessante, com sucesso, apesar de tudo, com autoestima. E sabe o que a Marilyn Monroe falou certa feita? Ela disse o seguinte: desejar ser outra pessoa é um desperdício de quem você é. Eu achei, assim, fantástica essa declaração dela. Porque era um ícone, ela foi um ícone, um símbolo, né? A Marilyn Monroe. Mas ela disse, olha, de repente ela está dizendo assim, olha, talvez as pessoas estão querendo ser como eu, principalmente as mulheres daquela época, daqueles anos, né? Mas ela disse, olha, desejar ser outra pessoa é um grande desperdício de quem você é. Ou seja, todos nós temos potencial, temos talentos, temos condições como seres humanos. Nós podemos desenvolver e crescer. Você, meu amigo, você, minha amiga, você jovem, você adolescente, você idoso, que talvez chegou numa certa idade, se sente um pouco desvalorizado, invisível. Você é importante. Você tem algo para contribuir sempre, sempre. Todas as pessoas, dentro das etapas das suas vidas, né? Todos nós temos algo a contribuir. Você é importante. Ninguém pode substituir você. Você é uma pessoa única, você é especial. Essa que é a grande verdade. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não é se colocar acima do que nós realmente somos, que nós já conversamos sobre isso. Mas fica aqui essa fala que me chamou a atenção, me recordei dessa fala dela, desejar ser outra pessoa é um desperdício de quem você é. Talvez aqui caiba a gente pensar o seguinte: esse esforço para ser outra pessoa, ele também pode sofrer um seguinte desdobramento, que é: eu vou me adaptando ao outro, talvez buscando uma aprovação, uma aceitação que está intimamente ligada com a nossa baixa autoestima. Quando a gente não tem uma autoestima, sei lá, numa linguagem mais winnicottiana, suficientemente boa, a gente vai tentar se adequar para que o outro nos aceite. E aí isso não é interessante, porque essa adaptação ela vai roubar a nossa identidade. Aliás, quando a gente fala de adaptação, essa adaptação ela pode ir tão longe a ponto de anular o sujeito. Então, daqui a pouco eu não gosto mais daquilo que antes eu gostava, agora eu gosto do que o outro gosta, e aí daqui a pouco eu me perco, eu não sei quem eu sou. E aí, desse lugar para uma depressão, para um estado muito deprimido, é um pulinho, né? Como diz no interior, são 2 palitos, né? Então, muito cuidadinho, observe essa adaptação a ponto de você se anular. A gente tem um termo para isso, né? Essa adaptação ela pode chegar a um ponto de uma objetificação. Eu me torno um objeto para caber no mundo do outro. Então, não é bom fazer isso, não. Ô, Raimundo, me fez pensar, eu quero passar a bola para você, internauta, você, meu amigo, você, minha amiga. Por favor, participe conosco. Aqui nós não trazemos aquela receita, você faz a receita conosco. Seus comentários fazem a diferença, né? Então, participe conosco. Deixe aquele like, que só você pode deixar. Detalhe, hein? Inscreva-se em nosso canal exclusivo no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sua participação, faz toda a diferença. Nessa fala sua, eu quero falar aproveitando a questão dos limites. Talvez quando nós não conseguimos ser aquilo que nós achamos que deveríamos ser, esse erro constante, esse vazio constante, pode nos levar para a autodestruição, pode nos levar para uma depressão, com certeza, né? Para um sentimento de inferioridade, de desânimo, com certeza. E aí, essa frase, acreditar em si mesmo, parece aquela frase feita, mas é bom a gente pensar nela. Acredite em si mesmo, somente você sabe seus limites. Será que conhecer os nossos limites
As nossas limitações contribuem para a nossa autoimagem, para a nossa autoestima. Saber, olha, eu tenho que saber o passo que eu posso dar. Saber, eu tenho capacidade, mas tem determinadas áreas que eu preciso tomar cuidado. Ou mesmo a questão dos limites, a questão da autossuficiência, porque tem um extremo também, de achar que você é o rei da cocada branca, né? Ou a rainha, né? Achar que você dá conta e não dá conta, você não está preparado. Tem uma maturação. Existe uma maturação emocional, né, espiritual, que daqui a pouco o professor vai falar sobre isso, sobre a importância de entender à luz da Bíblia esse tema, essa importância dessa autoestima, de amar a si mesmo. E talvez, eu não sei, talvez o professor João Cruz vai falar, não sei se vai falar, porque aquele princípio dos mandamentos, né? Amar a Deus e amar a si mesmo. Como é que é isso? Como é que eu vou amar a Deus e amar a si mesmo? Talvez é uma linha fina entender isso. Como que eu amo a Deus e eu preciso amar a mim mesmo? Né? É uma ideia, né? Do amor, dos mandamentos, que a gente fica, às vezes, sem entender bem. Eu não sei qual linha, né? Qual linha que o professor João Cruz vai tá falando à luz da Bíblia, porque a Bíblia é tão rica, extraordinariamente a riqueza que nós encontramos na Bíblia, nós podemos realmente caminhar em várias direções, vai nos dando um suporte nessa caminhada de amadurecimento, de maturação emocional e espiritual. A saúde hoje, o equilíbrio da saúde hoje, ela passa muito mais pelos cuidados físicos, os cuidados emocionais e os cuidados espirituais. Então, saber os nossos limites, ter a dosagem certa, porque aquela coisa do remédio para o veneno é a dosagem, não é isso? É importante conhecer nossos limites, tá? Bom, isso faz toda a diferença. Isso é inquestionável, indiscutível. Indiscutível. Conhecer os nossos limites faz toda a diferença, e conhecer os nossos limites, Marcos, e você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, nos mantém saudáveis, tá? Olha, eu só consigo ir até aqui. Isso é importante conhecer os nossos limites. Bom, a gente pode pensar assim hoje você pode ouvir diversos relatos, né, sobre como estão os relacionamentos. Mas, por exemplo, aquela pessoa que diz assim, olha, aqui esse relacionamento não está bom, mas essa é a forma que ele ou ela ama. Bom, pode ser a forma que o sujeito ama, mas você precisa se questionar, essa é a forma em que eu sou amado ou amada? Porque o limite não é o outro que estabelece, é você estando bem com você mesma. Essa ideia que eu aprendi no relacionamento conjugal, quando você diz para o cônjuge, eu me sinto amado quando? Eu me sinto amado assim. Perfeito. Ó que beleza. Imagina se os casais tomam essa consciência, eles param de jogar contra no relacionamento. Porque se a gente deixar a cargo da adivinhação, vai dar atrito, não é assim, não, eu acho que ele pensa. Não, seja claro, seja clara, não é? Estabeleça esses limites, você vai ver que vai fluir. Os atritos tendem a diminuir, e muito. Porque você sabe o que o outro gosta, como ele gosta de receber. Então, e isso a gente não mudou em nenhum momento do tema autoestima. A autoestima faz a gente ter essas conversas claras, tranquilas, e claro, com o objetivo de amadurecer, de crescer, de evoluir. Aqui 2 minutinhos, nós vamos convidar o professor João Cruz, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre esse tema, a autoestima. Mas antes, Raimundo, de passar para o João Cruz, tem uma consideração que eu acho interessante, essa fala, essa conclusão, esse raciocínio dos especialistas. A terapia ajuda muito isso, me parece, né? É não aceitar a definição de ninguém sobre a nossa vida. As pessoas nos pulam. Aí a questão do preconceito, Raimundo Alves, meu amigo, minha amiga internauta. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar pronto, disposto a ouvir
percepção dos outros. Com certeza, devemos ouvir a crítica, o aconselhamento, a orientação. Tem coisas importantes ali que faz sentido, mas nós não podemos aceitar a definição de ninguém sobre a nossa vida. Defina você a si mesmo. Você precisa construir quem é você, a importância de você como pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante, essa valorização pessoal. Então, toma cuidado com o preconceito, com os rótulos. Nós somos rotulados o tempo todo. Cuidado com os rótulos. Não vamos aceitar esses rótulos. Muitas vezes vamos colocar sobre nós, né? Pois é isso mesmo. E para a gente não aceitar, para que esses rótulos não nos controlem, é preciso que a gente nos conheça, é preciso que a gente esteja em paz conosco mesmo, é preciso que a gente esteja numa paz de espírito, equilibrados, consciente de quem somos. Perfeito. Então chegou o momento. Eu costumava dizer no meu período, na minha época de rádio, quando eu tinha algo muito importante para comunicar aos ouvintes, eu dizia lápis e papel na mão. Lápis e papel, anota aí, anota. Hoje é celular na mão, né? Anotando. Quem usa o papel e o lápis ainda, né? Então, celular, lápis, anota aí as anotações, porque está chegando um momento muito importante aqui no nosso podcast de Conexões Temas da Vida. É o momento da aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema autoestima com ele, teólogo, professor. De Atibaia a uma tela de distância. Professor João Cruz, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Raimundo. Obrigado a todos que estão aqui juntos conosco. É um privilégio participar com vocês. Novamente quero agradecer e realmente compartilhar um pouquinho do que a palavra de Deus fala sobre a autoestima. Todos nós temos que ter essa autoestima e não é nada demais, porque Deus nos criou assim, com uma autoestima. Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer em relação à autoestima. Quem eu sou nos olhos de Deus, isso que é importante. Nós vivemos num tempo de baixa autoestima. É uma crise realmente que está acontecendo. As redes sociais, as comparações nos afetam. É inevitável, nós vivemos neste mundo. A Bíblia, ela tem muito a dizer, ela diz sobre o nosso valor. Ela começa desde o início falando sobre o nosso valor. Mas veja só sobre o afastamento de saúde mental no Brasil. De 2019, aqui 2014, alguma coisa assim, você pode ver 227 mil pessoas eram afastadas, nós estamos em 479 mil afastados por questões de saúde mental, várias questões de saúde mental. Você pode ver aqui várias questões que estão depressão, ansiedade, uso de drogas, enfim, muitas questões aqui estão levantadas. Esses são os afastamentos só do trabalho. Muitas pessoas, às vezes, são autônomos e estão sofrendo isso. Até pregadores sofrem o burnout, talvez você já ouviu falar. E a taxa de suicídio nunca foi tão grande, inclusive, né? Por cada 100 mil pessoas, nós temos no Brasil, 12% homens se suicidam. Mulheres é praticamente metade, e a gente pode pensar que se nós tivéssemos uma condição financeira melhor, nós não teríamos tantos problemas assim. Não é verdade. Veja que em países ricos de primeiro mundo, a taxa entre os homens de suicídio é muito maior, né, do que nós podemos imaginar, que a solução está em ter mais coisa. Não está. A solução está em ser. Nós somos criados à imagem de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então veja só que a nossa identidade é essa. Essa é a verdadeira identidade. Quando olhamos no espelho, deveríamos olhar o Criador. Você carrega a marca de Deus em você. Você é o DNA de Deus. Sua identidade é a impressão de Deus, a impressão que Deus colocou ali no... Cada um de nós temos uma impressão, isso já é um fato da criação. Os olhos são diferentes e tudo mais, né? Personalidades. E Deus colocou a sua impressão em todos nós. A impressão dele cobre tudo isso, né? Todos nós. O nosso caráter, a palavra caráter significa exatamente isso, aquele carimbo que você tem. E você tem o carimbo de Deus, esse é o seu caráter. Você tem valor por causa do amor. Deus te ama. Deus demonstrou o seu amor por nós, todos nós. Como?
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 4. O que isso significa? Apesar das suas imperfeições, apesar de que você não resolveu as suas questões, Deus te ama. Infinitamente Ele te ama. Deus deu Jesus por amor a você. Aceite essa condição. Jesus é a condição. Foi por amor. Seu valor está no quem você é para Ele, não quem você realmente pensa que é. Na verdade, Deus pensa sobre você muito mais do que você pensa, a ponto dele dar o seu filho na cruz por você. Então veja que Deus pensa de você. Tem um cântico que diz isso: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí vai. Ele realmente fala sobre o valor que nós temos para Deus e é muito maior do que o valor que nós temos para nós mesmos. Tem um livro que estou lançando em breve do nosso irmão Alan Dutton Jr., que ele fala sobre não desista. São mensagens de ânimo, de inspiração e muitas ilustrações. Uma das ilustrações que ele conta é de um pregador que pegou uma nota de 100, mostrou para o público na igreja e perguntou: quem quer essa nota de 100? Muitas mãos levantaram quem não quer uma nota de 100. E ele começou a sujar a nota, rasgar a nota, colocou debaixo do seu pé, cuspiu na nota e novamente mostrou a nota e perguntou: quem quer essa nota? Muitas mãos se levantaram ainda. É assim, você pode estar sujo, você pode estar desfigurado da imagem que qual Deus criou, o pecado nos desfigura, mas mesmo assim, Deus acredita que você tem valor e Ele quer você, Ele quer muito você, porque você é a obra-prima de Deus. Deus criou todas as coisas e o último foi o ser humano. A melhor coisa, era muito bom tudo que Deus criou. O ser humano era a melhor coisa que Deus já tinha criado e, de fato, é. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se por causa disso e cometem injustiças detestáveis, porque eles querem tirar Deus do lugar dele. Deus nunca vai ser tirado por nós, não tem jeito. Deus existe sim. Não há ninguém que faça o bem. Nós precisamos buscar fazer o bem. Porque quando nós conhecemos a Deus, isso nos dá propósito. Às vezes a gente está sem propósito por causa disso. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passemos a nossa vida fazendo boas obras, que Ele já preparou. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então veja só, fazer as boas obras de Deus é que nos dá propósito. Se alguém diz: Deus não existe, para de fazer boas obras. Porque se Deus existe, eu tenho que ser bom. Você é a criação intencional. Deus planejou. Deus fez o design completo de você. Você é um universo. Você é sozinho. Você é feito com propósito. Você tem propósito. Você é feito com beleza. Olha para uma criança. Você foi uma criança. E elas são belas, puras. Tudo que nós queremos ser, voltar a ser. Você não pediu para nascer. Muitas vezes talvez você já até usou essa frase. Não pedi para nascer. Mas desde que você está aqui, Deus escolheu você para nascer entre bilhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Infelicidade é o afastamento de Deus. Deus vê diferente. Deus vê o coração. O Senhor, no caso Samuel, foi escolher um novo rei. Mas ele falou para Samuel: olha, Deus não olha as coisas da mesma forma que as pessoas olham. As pessoas prestam atenção na aparência, no ter, não é verdade? Mas o Senhor vê o coração. Quem é você? E ele disse: esse que você acha que é alto, bonito, ele não é o escolhido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus vê o coração, não só a aparência, graças a Deus, não é verdade? Ele enxerga sua essência, seu valor real. Então, o que tiramos dessa história? O verdadeiro valor que nós temos não vem de nós, não vem dos nossos semelhantes, vem de Deus. Quando nós amamos as pessoas, o parâmetro é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus até renovou esse mandamento dizendo: amem ao próximo como eu amei vocês. E o que Jesus fez para mostrar que nos ama? Ele deu a si mesmo lá na cruz. Então, o verdadeiro valor vem de Deus, é Deus que te dá valor. Não olhe para o espelho ou para os seus likes ou dislikes nas redes sociais. Olhe para Deus, olha para cima. Diga: sou filho, sou filha, sou amado, sou amada de Deus. Diga isso para você mesmo, todos os dias. Talvez você esteja cansado de viver essa vida. Talvez você já esteja esgotado e levando um peso grande. Tenta nascer de novo. É isso que você tem que fazer. E para isso, basicamente, você precisa disso. Ouça o Evangelho.
Tenha fé no evangelho que você ouvir. Arrependa-se dos seus pecados, dos erros que você já cometeu. Confesse o amor de Cristo. Eu compreendo, entendo e aceito o amor de Cristo por mim. Nasça da água e do Espírito. E seja fiel, quer dizer, faça valer essa nova criatura, essa nova chance, essa nova vida que Deus te deu. Que Deus possa te abençoar para que nós possamos realmente ser e ter valor com o qual Deus nos criou. Valeu demais. Obrigado aí ao professor João Cruz, fazendo uma aplicação bíblica tremenda, né? Dentro do tema autoestima. E nós, ao longo do podcast, nós falamos que a base de uma boa autoestima, de uma autoestima saudável, é o amor. É como recebemos o amor e como transmitimos, compartilhamos o amor. E ouvindo o João Cruz, ele trouxe para nós uma lembrança extremamente importante das páginas da Bíblia. O amor de Deus. Se a base da autoestima é o amor, saber que eu sou amado por Deus, do jeito que eu sou, que Deus me recebe, me abraça do jeito que eu sou, faz toda a diferença. Valeu demais. Ao João Cruz, teólogo, professor, ele que é escritor, editor, apresentador do programa Comunhão, às quintas-feiras, 21h, lá no Facebook, né? Também no YouTube, o nosso querido professor João Cruz. Valeu demais. Bom, vamos colocar uma vírgula no nosso podcast. Não faz tão bem para a nossa autoestima, né, Raimundo? Mas tem que colocar uma vírgula, não tem jeito, né? Tem que dar uma pausa, uma paradinha, mas bom demais ter você, meu amigo, você, minha amiga. Por favor, participe, deixe seus comentários, compartilhe a nossa plataforma, o nosso podcast, porque na medida que você compartilha, que você deixa o seu like, a plataforma entende que você está interessado pelo conteúdo e você sempre vai ser ativado e acionado das ações aqui do nosso podcast, tá certo? Eu vou terminar uma frase, Raimundo e amigos, e desejando a todos, claro, aquela, né, valeu demais da conta, bom demais da conta, como diz nós mineiros. Então, eu vou terminar com essa frase, essa reflexão do Albert Camus. Ele disse o seguinte, que mexeu comigo. Ele disse, no auge do inverno, finalmente aprendi que dentro de mim havia um verão invencível. No auge do inverno, finalmente aprendi que dentro de mim havia um verão invencível. Você é importante, você é uma pessoa que supera, você é vencedor, você vai construir a sua autoestima na medida que você ama Deus, recebe o amor de Deus e vive na comunhão desse Deus tremendo. Valeu demais a todos, grande abraço. Raimundo Alves, como sempre, um prazer esse bate-bola contigo. Valeu, professor João Cruz. Marcos, que alegria boa, não é? Muito bom. João Cruz, muito obrigado. Que alegria boa poder ouvi-lo, anotar essas lições tão preciosas. E, Marcos, obrigado. É realmente muito bom estar aqui com você. Muito obrigado pelo incentivo, pela inspiração. Agradecemos a você que pôde estar conosco até aqui. Muito obrigado. E, bom, João Cruz, nosso muito obrigado a você por estar nos proporcionando tudo isso, tá bom? Muito obrigado. A gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.